Shalom! Mais uma vez, com a misericórdia, com a graça de Adonai, a gente se encontra aqui para poder compartilhar com você um pouco mais da Torá e te fazer assim mergulhar nessa sabedoria que é a Torá. Bom, eu queria que a gente desse continuidade ao vídeo anterior sobre Moshe, porque o meu objetivo é que você venha entender que tipo de profeta foi Moshe. Isso tem uma relação muito forte com o Messias, e depois que a gente possa entender o que é a profecia exatamente, porque nós temos o Moshe como um profeta muito especificado. Nós temos os profetas, né? Yeshayahu, Isaías, Yirmiyahu, Jeremias, Zacarias, né? Zacarias, e aí vai. Esses profetas que eu estou falando por último são diferentes do profeta Moshe. E o Mashiach, o Messias, ele é um profeta semelhante a Moshe, né? Tanto é que o próprio Moshe diz: você virá um outro profeta semelhante a mim, tal, né? Então, nós temos, podemos dizer o seguinte: nós temos um profeta Moshe, depois uma série de outros profetas que vão anunciar uma série de mensagens de Adonai para o povo de Israel, de Yehudá, e nós temos um Mashiach. E aí depois ainda vem a ideia na Brit Hadashah de profetas no meio do povo do chamado Novo Testamento, né, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa ter esse entendimento de o que é o profeta, ou profecia, esse grau de diferenciação, o que é uma profecia exatamente, e a importância de Moshe na história de Israel e na história da humanidade. Isso assim, mesmo aquela pessoa que diz: eu sou ateu, ele vive debaixo de uma certa parte da Torá. Se não fosse a Torá que Moshe revelou a Israel ao mundo, o mundo já teria se desequilibrado de tal maneira que já não teria mais solução. A Torá, ela é, na verdade, o que mantém a humanidade ainda diante de Adonai. Mas quando nós falamos sobre o nascimento de Moshe, nós falamos sobre Batia, a princesa do Egito que cuida dele, que vai amá-lo como filho, que vai partir também com Israel no chamado Êxodo, e mais tarde ela vai casar com um judeu, e aí vai ter filho lá. A Batia, ela está na Avenida dos Justos lá em Israel, como aquela que possibilitou, né, fez algo de bom por Israel, está lá o nome dela. E aí Moshe, ele vai parar no deserto, né, aquela fuga que ele tem lá do Egito, ele vai parar no deserto, ele vai com 40 anos, vai passar 40 anos ainda em Midian, e lá em Midian ele vai passar esses 40 anos praticamente na hospitalidade de Itró, que era um Kohen, um sacerdote midianita. E quando a gente fala sacerdote midianita, a gente tem que ter essa compreensão de que ele era um sacerdote do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Ou seja, ainda que ele não tivesse essa bagagem, essa compreensão, essa substância da Torá, ele tinha conhecido Adonai como o único Deus. E ele passou então a servir a esse único Deus, e dentro da sua região, lá em Midian, ele começa então a servir a esse Deus e começa a influenciar algumas pessoas. E obviamente, as pessoas que ele mais influenciam são as suas filhas. E essas filhas, Moshe vai ter contato com elas naquela situação de pegar água para as ovelhas, em que Moshe as defende. Ele surge ali com aquela liderança nata dele, com aquela capacidade dele tomar decisões. Ele as protege, as defende dos outros pastores, e elas podem então dar água às ovelhas. E aí elas vão comentar com o pai que um egípcio, né, entre aspas, porque possivelmente ele estava com a indumentária egípcia, e talvez até mesmo o vocabulário dele fosse muito egípcio, né? E ele vai, o Itró diz: não, tragam ele para cá, se ele fez esse bem a vocês, tragam ele para cá.
Aí ele é convidado para lá, ele vai amar Tsipora, que significa pássaro em hebraico, né? E Tró vai dar a filha então para ele em casamento. E Moshe vai trabalhar como pastor de ovelhas durante esse tempo todo. Isso tudo faz parte de uma sequência de fatos que Adonai está trabalhando na vida de Moshe, preparando ele para ser o grande profeta de Israel. E isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas têm pressa de fazer as coisas, e às vezes até mesmo pensando nas coisas divinas, nas coisas celestiais, nas coisas de Deus. Só que Deus tem esse tempo, esse cuidado especial para cada um, e até mesmo essa formação, essa preparação. Eu estou com 60 anos de idade nesse presente momento que estou gravando esse vídeo, e desde os meus 29 eu sirvo ao Deus Altíssimo, e sempre eu posso dizer que nesses 31 anos foi muita aprendizagem. Com 16 anos eu conheci as Escrituras Sagradas, li as Escrituras Sagradas por inteiro. Aí meu aprendizagem foi na sequência, né? Várias vezes eu li a Bíblia. Hoje eu eu mantenho uma leitura contínua das Escrituras e já superei as 63 leituras inteiras, né? Já li 63 vezes as Escrituras inteiras, e eu digo sempre assim, eu ainda estou em formação, né? Tamanho é a profundidade que a Torá, o Tanakh, né? E a Brit Hadashah, eu quase não cito a Brit Hadashah, porque a Brit Hadashah está relacionada com o Tanakh. Então eu digo assim, para você entender o Novo Testamento, você tem que ter conhecimento do Tanakh, que é o que chamam de Velho Testamento. E para ter mais compreensão ainda, você tem que ter a compreensão da Torá, que é o que nos revela verdadeiramente a sabedoria de Deus, sabedoria celestial, né? E até o Yaakov, Tiago, lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, ele diz o seguinte: existe a sabedoria terrena e a sabedoria celestial, né? A sabedoria celestial é aquela que o Pai nos dá, e a sabedoria terrena é demoníaca, ele diz assim, né? Por quê? A sabedoria terrena, ela não promove a vida eterna, não promove o shalom, a paz, ela não promove a conexão com Deus. Bom, então, dentro desse pano de fundo, a gente viu então que Moshe está sendo preparado. E aí ele chega um ponto em que a gente vai ver em Shemot, Êxodo 2, versículo 23, que diz o seguinte: aconteceu depois de muitos dias, olha, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. É interessante no hebraico aqui, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos, né? Primeiro morre aquele rei do Egito que trouxe benevolência para Israel naquela época, né? Aí passam muitos dias depois desse rei, se levanta outro rei que começa então a massacrar, humilhar, pisar, escravizar o povo de Israel no Egito. E aí diz o texto em português que os filhos de Israel começaram a suspirar. Suspirar, suspirar no hebraico é vaie anerro, que significa gritar, chorar, tá? De sofrer mesmo. Eles começam a chorar. Imagina, você passa o tempo todo ali naquele serviço escravo, quando você chega na casa para sua família, você desaba, você chora, você está arrebentado. Então esse vaianerro, ele vai te dar o pano de fundo no hebraico de qual é o grau que estava vivendo o povo de Israel. Isso é muito importante, porque a libertação que Adonai promove, ela vem sempre depois desse sofrimento, né? Tanto é que você vai lá para o livro de Revelações em Apocalipse, você vê que vai haver uma grande tribulação sobre o povo de Deus. É só depois dessa grande tribulação que há um agir de Adonai nesse sentido de libertação, tá? Porque é preciso que a alma sofredora, ela clame por Adonai. Não que isso seja uma estratégia de Adonai, não. É porque o que Adonai quer é que essa alma busque como
a única fonte de libertação. Então eles começam a chorar. E é bom, vamos fazer um pano de fundo aqui também. Vamos fazer uma consideração aqui. Israel não está na Terra Prometida, está no Egito. Tá? Se a gente fizer um gancho com os judeus que estão fora da Terra Prometida, fora da Terra de Israel, muitos estão sofrendo. Nesse presente momento, hoje 26 de abril de 2024, muitos judeus no mundo inteiro estão sofrendo por causa das manifestações antissemitas no mundo inteiro. Então é como se disséssemos, eles estão no Egito, né? Nós estamos no Egito, sofrendo de alguma forma, alguma humilhação, algum tipo de perseguição, de discriminação, e até o desejo de muitos é que nós venhamos a morrer. Bom, aí nós temos lá, né, Vayanehu, Israel, Venei Israel, os filhos de Israel. Então, os filhos de Israel estão sofrendo, estão gritando, clamando. E aí, existe uma expressão muito legal, muito interessante no hebraico, que a gente vai ver no texto, ele diz assim, Min Havodah Vayezeaku Va'atal Shaveatan. Esse Min Havodah, Avodah é serviço, trabalho. Tá? E por que eu chamo a atenção? Esse Avodah, a gente vai ver lá em Gênesis 2, quando Adonai cria o homem, ele o coloca para trabalhar no Gan Eden. Né? A palavra trabalhar é Avodah. E aí, agora aqui nós temos o Avodah no sentido no Egito, esse Avodah tomou uma outra forma. Já não é aquele Avodah prazeroso de cuidar do Gan Eden, mas agora um Avodah, um trabalho que é de escravidão, tá? Sobre pressão, sobre esse terrorismo psicológico, físico, mental, emocional. E aí quando Israel se liberta do Egito, Adonai diz o quê? Eu quero que saia o meu povo de Israel para que ele me sirva onde eu quero que eles vão. E esse servir é Avodah. Então veja, você tem Avodah em Gênesis, que é um cuidar do Gan Eden, né? Trabalhar no Jardim do Éden, ou seja, está relacionado diretamente com Adonai. Depois nós temos um Avodah que no Egito, que é sacrificial, que é terrível, que é doloroso, sofrido, mas Deus diz assim, olha, vocês não vão, vou usar a expressão sempre hebraica, tá? Vocês não vão avodar no Egito, vocês vão avodar para mim, tá? Então eles vão ser retirados do Egito para fazer uma avodá. Então isso é outra coisa importante que a gente tem em mente, que avodá, ou seja, servir a Deus, é o que é o culto. Não é, o culto não é literalmente você ir, por exemplo, com um judeu na sinagoga no Shabat. Não, isso não é o culto. Na cabeça do cristão, no cristianismo, o culto é quando ele vai entre aspas, na igreja, no templo deles lá, né? Eles vão lá fazer o culto, celebra o culto. Não, o culto, a avodá, é o culto contínuo. Porque o que é o avodá que Adonai nos coloca? É o cumprimento dos seus mandamentos, né? Dos seus mitzvot, dos seus roquim, dos seus mishpatim. Ou seja, nós vamos servir a Adonai todos os dias. Nós acordamos já em avodá, nos deitamos em avodá, certo? Então, é a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus. Então, Deus quer tirar o povo de lá para que haja uma avodá para ele, ou seja, um resgate de Gênesis 1. Aí diz no verso 24, e ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança, do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó, né? Isaac e Jacó. Bom, vamos lá. Quando diz ali assim, vai chamar Elohim, vai chamar o Shema que nós temos que pronunciar, recitar todos os dias. Então ele diz assim, eu ouvi, tá? Eu ouvi. Ouvir no sentido de... É óbvio que Deus tem conhecimento pleno, porque ele é Deus, né? Mas ele está dizendo o seguinte, eu ouvi no sentido antropomórfico, né? Como se ele está usando uma linguagem humana. Chegou até mim e eu ouvi, está em mim agora o sofrimento, a dor do meu povo. Quando a gente fala o Shema Israel, né, ouve Israel, é como se a gente estivesse dizendo a mesma coisa. A Adonai ouviu, agora é a nossa vez de ouvir.
né? Ouve, Israel. E ao mesmo tempo Shema, na recitação, tem o sentido de obedece, Israel, né? Obedece, Israel. Tá? E aí diz assim, ouviu Deus o seu gemido. Tá? Gemido aqui é interessante porque ele também em hebraico, a ideia de sofrimento, de dor, de grito. Tá? E isso é extremamente importante a gente ter em mente, porque, como diz aqui, ó, assim, ó, et nachatan, não, olha só, vai chamar Elohim et nachatan. Nachatan tem o sentido de grito. Tá? Esse gemido não é é no sentido de, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Minha família, a gente está sofrendo. É um grito da alma, a alma está desesperada. Tá? E aí aí diz assim, vai secó, né? Ou seja, lembrar é um dos verbos que a gente tem no Shabá, né? Quando a gente acende as velas no Shabá, uma das velas representa vai secó, né? De lembrar o Shabá. Tá? Aí dizem, vai secó, Elohim et berito. Vai secó, Elohim et berito. Brit, Hadashah, né? É aliança renovada. Brito é aliança, tá? Então diz assim, lembrou, né? Ou seja, linguagem antropomórfica, vem a memória de Deus a aliança, ou seja, ele trouxe diante dos seus olhos, né, a aliança e diz, olha, é hora de colocá-la em ação, né? E ele fala, a sua aliança com Abraham, Isaac e Jacob. Ele prometeu aos patriarcas, então Adonai iria agir de alguma forma para que a aliança fosse realmente alcançada, fosse complementada, fosse concluída. O que ele falou há de se cumprir. E diz assim, atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. Deus os conheceu. Isso é muito interessante no hebraico também, porque é o seguinte, Vayare Elohim et Benei Israel Vayedá Elohim. Em hebraico seria o seguinte, atentar, Vayare, no hebraico tem sentido de não só de olhar para Israel, mas tem o sentido de com minúcias, né? Ele analisa, ele está vendo com detalhes o povo de Israel, ele está vendo tudo nos filhos de Israel. Ele está percebendo lá o choro de um, a depressão de outro, a tristeza de outro, o marido que está arrasado, a mulher que está sofrida, os filhos que estão sofridos. Ele é uma visão analítica, né? Então esse Vayare, Elohim, ele está fazendo uma visão analítica do Benei Israel, né? Que é os filhos de Israel. E é interessante porque ele usa agora a expressão Benei Israel, que é justamente o seguinte, da descendência de Israel. Ele está vendo, Israel era Jacob, né? Que dá origem ao povo com o mesmo nome, Israel. Mas ele tá vendo a descendência, né? A questão da aliança. Aí ele diz assim, Vayedá. Vayedá é o conhecimento por proximidade. Tá? É como se eu dar um exemplo simplista, né? Eu pego alguém me dá um copo de alguma coisa para eu beber, eu estou olhando ali, mas a pessoa não me diz o que é. Aí eu vou lá, quando eu tomo, eu digo, isso aqui é tal coisa, né? Então, a minha experiência foi tão intimista que eu conheci, tá? Então, quando ele diz assim, Vayedá, Elohim, ele está dizendo o seguinte, que Deus tomou conhecimento pela intimidade, pela aproximação, pela proximidade do sofrimento do povo de Israel. E é interessante que diz assim, Vayare Elohim, eu vejo que não está Adonai aqui, tá? Vayare Elohim, e também diz assim, Vayedá Elohim, o mesmo texto. Significa o quê? Que ele está, a palavra Elohim, que a gente traduz como Deus, também pode ser traduzido como o poderoso. Tá? Então diz assim, o poderoso, né? Aquele que tem o poder tomou o conhecimento, aquele que tem o poder atentou, viu. Tá? Então ele está evocando a ideia agora aqui de, lembra que eu falei, Elohim sempre nos traz a ideia de juiz, Então o texto nos leva à ideia de que não é agora o atributo de Adonai, Elohim, né, o poderoso, aquele que
cria leis, aquele que criou o universo e aquele que julga o universo, agora ele está trazendo a nossa, diante dos nossos olhos esse texto, né? Elohim atentou e Elohim conheceu o povo, tá? O que estava acontecendo. Aí diz assim: apacentava Moshe, no capítulo 3, verso 1, o rebanho de Itró, seu sogro, o sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, né? Então foi o que eu falei no outro vídeo. Então ele vai ter essa experiência agora com a sarça ardente, que eu também vejo um vídeo anterior para vocês entenderem. Então ele Sené é sarça em hebraico. Então ele vai no Monte Sené, o Monte da Sené, o Monte Sinai, certo? E ali ele vai ter uma experiência com Adonai. Então vejo que quando ele, no que eu falei também no vídeo anterior, que ele se aproxima, né, ele vê aquela Sené queimando, mas sem torrar, sem carbonizar, e aí diz o texto também em hebraico que o anjo de Adonai, o Malach, Adonai, ele está no meio da sarça, no meio da Sené, no meio do fogo. Tá? Ou seja, um fogaréu tremendo e o anjo está no meio do fogo. Tá? Ele não está por trás da sarça, ele está no meio do fogo. Então tem aquele fogo todo na sarça, ele está ali. E essa presença do Malach Adonai, do anjo de Adonai, revela muitas coisas. Por exemplo, o fato de ele estar ali no fogo e ter uma sarça, uma Sené, não há queimadura não há queima, não há carbonização da sarça, da Sené. É a mesma coisa. Israel, Adonai está no meio de Israel. Então, o fogo que poderia consumir Israel, não vai consumir Israel. Porque Adonai está no meio de Israel. Por isso que ele, várias vezes ele diz: eu estou no meio de vocês, estarei no meio de vocês, andarei com vocês. A presença de Adonai modifica não só o espiritual, como a matéria, tá? O lado material. Por isso que Israel é perseguido durante milhares de anos e nunca é queimado, não, ou seja, nunca é exterminado. Embora seja o desejo de muitos que o extermínio de Israel, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque Adonai está no meio de Israel. Tá? Então, quando Moshe se aproxima, nós vemos aquela famosa frase, né, que Adonai diz para ele: olha, tira a sandália, porque o terra que você está pisando é sagrado. Eu falei no vídeo anterior que o sagrado tem uma ideia de transcendente, né? Ou seja, não só a questão santa, separada, mas a questão de transcendência. A gente tem que guardar isso muito na nossa mente. Né? O Kadosh dá a ideia de transcendência, ou seja, se aquele lugar é santo, significa que aquele lugar transcende ao mundo material, ao mundo terreno. Vamos dizer assim, o céu ali naquele lugar. Então, quando o anjo de Adonai está na Sené, na sarça, no Monte Sinai, e a gente vai ver todo a Shekhinah posteriormente ali no Monte Sinai, significa que o céu está ali. Tá? Miraculosamente, o céu desceu ao Monte Sinai e ali é um ponto de encontro entre céu e terra. Então, quando Moshe entra, sobe ali, se aproxima da Sené, ele está literalmente fora do mundo material e já está no mundo celestial. Entendeu? Então, ele está num lugar sagrado. Por isso que é a ideia desse texto. Aí ele e a ideia de tirar os calçados significa, né, deixa para trás tudo que te identifica com o terreno e se achega aqui então, né? E aí ele fala: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? E aí Moisés encobre o rosto porque temeu olhar para Deus, né? E aí tem esse Merhabit, a ideia de não é olhar, só olhar para Deus, é olhar no sentido de vasculhar, de tentar ver mais detalhes de Deus, né? Ele não, então ele cobre o rosto ali, né? Porque ele tem esse temor de Deus. Yare, em hebraico, significa temor, né? Então, quantas vezes nós vemos essa palavra na Bíblia, né? Yare, que temer a Deus, né? E a gente só teme Deus obedecendo a Deus, né? Isso é extremamente importante. Mas a gente viu também no vídeo anterior que ele se identifica com os pais, né? Eu sou o Deus de teu pai. Aí ele fala: eu sou o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então é uma questão familiar. Tá? Eu sou o Deus da tua família, Moshe. Tá? Eu sou o Deus dos teus antecedentes, os teus parentes, teus familiares. Eu sou esse Deus que já teve contato com eles, agora estou tendo contato contigo. Então ele disse no verso 7, né? 3, 7, ele disse a Adonai, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, né? E é muito importante que a gente veja nesse texto em hebraico, porque ele está dizendo o seguinte, eu vejo atentamente. O que é atentamente, né? Ele está vendo no sentido de inspecionando, percebendo, considerando, né? Ele está vendo, a ideia do texto é exatamente esse, tá? A palavra em hebraico é Haot Hait, né? Rao significa olhar, né? Com os olhos, linguagem antropomórfica, né? Vayomer Adonai Rao Hait, né? A ideia agora aqui é de estou olhando, mas atentamente, estou percebendo tudo que está acontecendo, né? É como se ele dissesse, eu não estou alheio ao que está acontecendo com o meu povo, né? E aí, eu falei aqui até já automaticamente, mas o texto fala, né? Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Notem que aqui Adonai está trazendo Israel para si, está dizendo, ele é meu povo. O que é povo, gente? O que é povo? A gente poderia fazer essa pergunta no geral, assim, né? O povo são pessoas que vivem unidas, tem uma ligação afetiva, uma ligação nacional, uma ligação familiar, né? As pessoas estão unidas ali por valores que elas consideram iguais, né? Por sentimentos, por amor, né? Por um relacionamento de proximidade. Então Adonai diz, Israel é meu povo, certo? Ou seja, eu também faço parte de vocês, e vocês fazem parte de mim. E aí ele diz assim, portanto desci, no verso 8, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Desci, ele tá colocando exatamente, né? Vayered lehatzilo miad mitzrayim. Vayered, vocês vão ver, tem um personagem em Gênesis que é traduzido em português como Jared, que é Yared. Yared significa descer. E aí, lá em Gênesis, tem muito a ver com a ideia de que os anjos, né, os famosos anjos caídos, eles desceram a terra lá no Monte Hebron e Monte Hermon, e aí eles desceram a terra lá no Monte Hermon, e ali eles vão se interessar pelas filhas dos homens, né? Então, a palavra descer ali é Yared, né? Então, o que a Adonai está dizendo? É óbvio que é uma linguagem figurada para Adonai, né? Os anjos podem descer realmente, né? Porque eles são entes criados. Mas Adonai, quando ele diz assim, eu desci, ou seja, eu vim na terra de vocês. Eu vim aqui na terra, eu estou aqui. Né? A minha presença está aqui. Então, desceu, né? Yared lehatzilo miad mitzrayim. Ele diz, eu desci para livrar vocês das mãos dos egípcios. E isso é muito interessante, né? Porque quando eu vejo esse texto no hebraico, eu vejo o seguinte, por que ele está dizendo eu desci para? A ideia de libertar aqui também no hebraico, né? Eu quero que você preste atenção aqui, é assim, ó, Yared lehatzilo, esse hatzilo, lehatzilo, esse silo, tem o sentido de vou arrancar com força. Vou tirar com poder. Tá? É como se você tivesse assim, animais atacando um animalzinho, e aí você entra em cena e você pega aqueles animais que estão atacando o animalzinho e com força, joga para longe. Certo? E você livra aquele animalzinho que está acuado. A ideia é exatamente essa no hebraico. Tá? Então, quando ele diz assim, Yared lehatzilo, ele está dizendo, eu desci e eu vou arrancar com força vocês aí do Egito. Com poder vocês do Egito. Vocês estão sendo maltratados e eu vou tirar vocês desses perseguidores, desses inimigos do meu povo. Isso é muito importante porque a palavra libertar aqui é a mesma ideia de libertar no futuro, tá? Quando o Mashiach vem, e aí Adonai promove a libertação de Israel
daquele conglomerado de nações que está atacando Israel, né? Então são os animais estúpidos, bestiais, atacando Israel, e aí Adonai vem com força e livra Israel. É a mesma intensidade do texto, né? E aí ele está falando exatamente isso aqui. Aí ele diz assim, vou livrar vocês, eu vou tirar vocês daí com força, com poder, olha só, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga. Aí subir é outra coisa que é interessante, porque ele diz aqui, o lehaloto, em hebraico, né, subir, a palavra subir em hebraico para nós é aliá, né? Tá aqui dentro dessa palavra que eu vi, né? Você percebe, aloto, né? Aliá. Aliá é a ideia de sair do baixo para cima, certo? Mas independente de qualquer lugar que você esteja, por exemplo, se eu estivesse em cima do Monte Everest, 8.500 metros de altitude, eu for para Israel, que geograficamente é mais baixo, eu usaria exatamente essa expressão. Eu estou saindo do Monte Everest e eu vou subir a Israel. Porque Israel é mais do que você está vendo. Ele é o céu na terra. Certo? É a mesma ideia do Monte Sinai, do Sinai ali, né? Da Sinai. A ideia de que quando eu saio da terra e vou para Israel, de qualquer canto da terra eu vou para Israel, eu subi. Eu estou indo para o céu na terra, né? Como diz o Yaakov, aqui é o portal dos céus. Tá? Isso é muito legal de a gente entender. Tá? E ele diz, eu vou levar vocês uma terra boa e larga, extensa, comprida. Quem olha o território de Israel hoje e conhece a Escritura sabe que aquele território não é o território prometido por Adonai a Israel. O território de Israel vai lá no Eufrates, vai lá no Iraque. Tá? Ele avança pelo mar Mediterrâneo ali. Ele é grande. E essa terra é que vai ser, no final dos tempos, vai ser devolvida a Israel. Tá? E ele diz, é uma terra que manda leite e mel. Leite de cabras e mel de tâmaras. Tá? Não é de abelha. Aí ele diz, ao lugar ou seja, onde vivia o cananeu, o eteu, o amoreu, o ferezeu, o jebuseu. Vou tirar essa gente daí e essa terra vai ser para vocês. Mas por que Deus vai tirar esse povo daí? Porque esse povo é idólatra, um povo que não tem nenhum relacionamento com Deus e vivem da idolatria. Então Deus é como se ele fizesse uma faxina. Eu vou dar essa casa para vocês, mas vamos fazer uma limpeza nessa casa primeiro para vocês habitarem nela. Tá? Mas ele fala que é até uma terra boa, né? Uma terra boa e larga, né? Tov, de boa, né? Quando a gente vê lá em Gênesis 1, e viu Deus que fez, era tudo bom, né? Bom é Tov. Ou seja, ela é ideal, tá? A ideia do Tov aqui, quando ele fala assim, Boké Tov, né? Bom dia, né? Uma manhã boa, né? Que seja extremamente boa para vocês, tá? E aí, no verso 9, agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem, né? E aí é interessante, porque quando ele fala aqui em opressão, a gente pode perceber o seguinte, a palavra pressionar, de opressão, aqui tem ideia exatamente essa de apertar, de pressionar. Então, qual é a ideia que o texto está passando aqui? Né? Mitzray Lohatsim. A ideia de uma força extremamente agigantada sobre Israel. Né? Esmagando Israel, maltratando Israel. Por isso que Adonai estabelece aquelas 10 pragas sobre o Egito. Porque ele vai usar assim, vocês usaram de pressão sobre o meu povo, eu vou usar pressão sobre vocês, mas eu vou usar uma pressão insuportável para vocês. Vocês vão ver o que é bom para a tosse. Tá? No final dos tempos, lá em Zacarias 13:14, a gente vê que as nações cercaram Israel, ali estão pelo vale de Josafá, né? E aí em Megido, onde é o Armagedon, Arg Megido, e aí quando Adonai desce para proteger Israel, ele vai usar uma pressão enorme sobre as nações. É uma coisa assim, se você olhar o texto ali, é fabuloso, é miraculoso o que vai acontecer ali, né? E aí ele diz assim, essa pressão que vocês estão sofrendo, eu vou tirar vocês dessa pressão sim, tá? A ideia de que
já que eles estão pressionando vocês, eles vão agora ser pressionados por mim, tá? Seria mais ou menos isso. E claro que a gente sabe que a pressão de Deus é incomparável, né? Aí no 10, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Aí ele diz assim, agora, Veatá, Lechá, né? Olha só que interessante aqui. Ele diz assim, vem agora, pois eu te enviarei, né? Lechá, Lechá, a gente vê lá quando Abraão é chamado para sair de Ur, né? Ele fala Lechá, né? Você sai por ti mesmo de Ur. Ou seja, eu não estou meramente te robotizando. Você tem que sair por uma decisão íntima tua, de alma. Quando ele diz para Abraão, né? Sai de Ur. Você tem que analisar a sua alma e tomar essa postura. Eu vou sair. Né? Então quando ele diz assim, vem agora, pois eu te enviarei, né? Ele diz assim, vem, mas vem motivado pela tua alma. Tem que haver motivação em ti para fazer a obra de Adonai, né? E aí ele diz, né? Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo. Aí, imagina na cabeça de Moisés que está ali, como é que ele vai, como é que ele está interpretando tudo isso, né? Eu sou um pastor de ovelhas, eu fugi do Egito, eu tenho 80 anos, né? É tanta coisa, tanta experiência que Adonai está dando para ele nesse momento. E tudo dentro do Monte Sinai, certo? Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? O que o Moshe está falando aqui, ele não está questionando Deus, ele está olhando para si, né? Ele está falando assim, mas quem sou eu? Eu não tenho eu não tenho esse poder aí de fazer essas coisas. Eu sou um homem de 80 anos, eu sou uma pessoa que fugi do Egito, agora estou aqui cuidando de cabras, de cabritos, de ovelhas, né? Ele está fazendo uma autoavaliação e se sentindo pequeno, né? Aí, no verso 12, e Deus disse, certamente eu serei contigo, tá? E isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo, servireis a Deus nesse monte. Tá, eu não vou avançar muito aqui porque a história de Moshe é muito longa, mas eu estou dividindo em capítulos para vocês entenderem, tá? Em vídeos para a gente entender. Então lá, a primeira, vai ouvir, vamos lá, vai omer, que errie. Olha que interessante. Aqui já não foi traduzido como Deus em português, né? E Deus disse, mas olha só, vai omer, que errie. Tá? A gente está usando, aqui tem o tetagrama. E ao mesmo tempo que ele está usando o tetagrama, ele está dizendo o seguinte, eu sou, né? Disse aquele que é, né? Que era, que é, que será. Ou seja, eu sou o eterno. Tá? Ele está se apresentando de uma maneira muito forte para Moshe ali. Eu sou o eterno. Tá? Ele diz assim, Imar veze lecha. Tá? Você vai e eu vou ser contigo. E essa ideia do serei contigo é interessante, porque não é o Moshe que vai, assim vamos dizer, humanamente é ele, né, claro, né? Ele que vai tirar o povo de Israel do Egito, mas assim, a ideia de que Deus está dando para ele é que ele diz assim, você vai nessa direção que eu estou te falando, tá? Porque eu vou estar contigo, ou seja, eu e você seremos um nessa missão, tá? Aí isso é interessante, porque ele está dizendo assim, você não vai estar sozinho, tá? E isso é fantástico, porque o hebraico está me dizendo que, olha só, onde eu estou tentando chegar para você perceber. A ideia é de que se Deus está dizendo eu sou contigo, não é filosófico, tá? Não é algo assim que dissesse, não, é como se eu dissesse para minha esposa, não, eu e tu somos um, pode ir que eu tô torcendo por ti aqui, tô indo, às vezes a gente está fisicamente separados, né? Claro que eu estou ali torcendo por ela, batalhando por ela, tal. Mas quando Adonai diz, eu sou contigo, ele está dizendo literalmente, Moshe, quando você estiver lá, eu estou em ti, né? Eu estou sobre ti, tu é o meu instrumento, né? Você vai agir, mas é a minha mão que está te usando. Lembra que ele usa lá
o cajado, a vara de Deus, né? Num certo texto lá em Shemot a gente vai ver isso, né? Em tua mão está a vara de Deus, ou seja, na verdade é uma vara, mas aquela vara passou a ser de Deus, ou seja, ela é instrumento de Deus, então ele está Deus contigo. E essa presença de Adonai nas nossas vidas, né? Quantas vezes Adonai diz isso para Israel: eu sou contigo, pequeno povo, ó vermezinho de Jacob, eu sou contigo. Quem tentará algo contra ti, eu sou contigo. A ideia da presença. Não existe presença de Adonai em nenhuma outra nação, a não ser em Israel. É claro que individualmente, pessoas no mundo inteiro podem ter essa sensação real da presença de Adonai, mediante aquela pessoa ser obediente a ele, óbvio. Né? Judeus espalhados pelo mundo inteiro, ou até mesmo um gentil que tenha uma techuvá, uma conversão verdadeira a Adonai. Mas ele está dizendo: eu sou contigo, né? Eu vou contigo lá. Né? Aí quando houver tirado o povo do Egito, isso aqui vai ser o sinal para vocês. Vocês vão me servir aqui. Vocês vão fazer avodá aqui. Tá? Ele diz assim: servireis a Deus. Então no início do versículo ele fala que rie, né, o tetragrama, depois ele fala: vocês vão servir a Deus. Por quê? Por que houve essa mudança no hebraico? Porque quando ele fala servir a Deus, é Deus que é o Criador e o legislador, o juiz. Então ele vai dar leis. Olha como é interessante no hebraico aqui, tá? Eu vou acelerar aqui para a gente terminar. Verso 13: então disse Moshe a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, ele disse: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Eu vou parar no 13 e 14, a gente encerra aqui para outro vídeo, tá bom? Mas eu vou parar no versículos 13 e 14, a gente encerra, no outro vídeo a gente continua. Mas olha só: então disse Moshe a Deus: eis que quando vierem os filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais, eu lhe dizer, os Deus de vossos pais me enviou a vocês, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? A ideia, eu quero que você entenda, é que Moshe não está perguntando assim, tipo, tá, tudo bem, Deus, vou lá, vou fazer isso, mas como é que é teu nome? Ele não está pedindo uma identidade nominal. A ideia aqui é muito mais profunda no hebraico, certo? Ele está perguntando assim, Mashemó, Maomá, né? Como é que eu chamo, né? Como é que eu vou, qual o teu nome no sentido o significado, né? O que eu transmito para eles, né? Qual é a tua reputação? Qual é a ideia do nome? É muito mais do que uma palavrinha. Entendeu? Por exemplo, meu nome é Kefá em hebraico, né? É Pedro. Aí, Pedro é simplesmente uma palavra, certo? Uma palavra. Aí, não, mas significa pedrinha, tá? Então eu sou uma pedrinha, eu sou uma pedra pequena. Tudo bem? Tem um sentido aí. Eu sou uma pedra pequena, não sou uma rocha. Deus é a minha rocha, eu sou uma pedrinha. Mas quando ele pergunta qual o teu nome para Adonai, ele está dizendo o seguinte: como é que eu te descrevo para eles? Qual é a tua essência? Como é que eu posso falar para eles? Porque eu não quero ir lá simplesmente dizer um nome, porque lá no Egito, tudo que é divindade lá tem nomes. É Horus, Osíris, Ísis, não sei o que mais, Anubis, blá blá blá, mas tem um monte de nome lá. Mas o que eu digo para eles? Eu não quero levar um nome nominal. Eu quero apresentar a ti. Né? E aí, nós vamos entrar no verso 14, que é o emblemático para nós judeus, né? Ao menos, e disse Deus a Moshe. Vou ler a tradução em português e vou fazer as correções, né? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês, a vós outros. Aqui no texto diz assim: Vaiomei Elohim el Moshe. Disse Deus, Elohim, olha só, juiz. Disse o juiz, né, o poderoso, a Moshe: Erie, Hashe, Erie. O que ele está dizendo é o seguinte: eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Eu
eu sou sempre o que sou, né? A tradução nos permite muita coisa aqui, mas a ideia de imutabilidade e eternidade, tá? E por que ele está dizendo, por que Deus está se apresentando assim, né? R-E, achei R-E, que vai dar origem ao tetragrama, que o tetragrama é outro nome, que é um nome inefável que a gente não sabe pronunciar, tá? Quando ele está dizendo assim, R-E, achei R-E, ele está dizendo o seguinte: Moshe, lá no Egito eles têm Deus para tudo que é lado, divindade para tudo que é lado, que não são deuses, são só criações deles, lá, religiões deles e tal, né? Mas eu sou imutável, eu sou eterno. Essa já é uma diferença. Aquele que vai contigo é imutável e eterno. Por que Deus se apresenta com essa ideia de imutabilidade e de eternidade? Porque Moshe, ele vai enfrentar um inimigo poderoso. Então ele tem que ter essa convicção de que o Deus que está vindo, ele não vai mudar, ele não vai chegar lá e, eu vou mudar meus planos, vou desistir, vamos fazer diferente, vamos fazer de outra maneira. Eu sou esse aí que você está vendo. Esse que você está tendo experiência. Tá? Eu sou R-E, achei R-E. E aí, isso é fundamental. Muita gente acha que aí virou o nome de Deus. O nome de Deus eu sou o que sou. Não é. Nem eu serei o que serei. Não é. Tá? Não é o nome de Deus. Isso é uma apresentação de Deus. O nome de Deus é um tetragrama. Esse tetragrama tem uma pronúncia chamada inefável, ou seja, uma pronúncia que nós não sabemos a pronúncia. Vamos dizer assim, se perdeu essa pronúncia ao longo do século, porque só quem sabe pronunciar é o sumo sacerdote e os filhos dele. Tá? E aí, o que nós temos? Essa pronúncia, no final dos tempos, ela será realmente evocada. Vai trazer, tanto é que Adonai diz: pelo meu nome eu não fui conhecido, mas pelo meu nome serei conhecido. Está lá nas profecias de Ezequiel 38, 39, naquela questão do Gog e Magog, assim, o meu nome será conhecido. Tá? Então, nesse momento final, nós teremos o conhecimento do nome de Deus. Mas ele se apresenta agora para Moshe dessa forma. Tá? E aí no verso 15, né, Deus disse a Moshe: assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês, esse é meu nome eternamente, esse é meu memorial de geração em geração. A palavra memorial está relacionada até o Shemó, né, que é o nome em hebraico Shemó. Shemó tanto serve para traduzir como nome como memorial, aquilo que evoca a memória, né. Então, o importante aqui é que, novamente, a mesma conversa que eu tive no início, ele diz: olha, o Deus de vossos pais. Olha a ligação que existe com a questão dos pais, tá? Ele me enviou até vocês. Então, nós vamos continuar no outro vídeo, para a gente ver como vai crescer esse relacionamento entre Moshe e Adonai, de tal forma que você não tá percebendo ainda, mas ele está conversando com Deus, entre aspas, face a face. Ele já é um profeta. Tá? Ele já é um profeta. Ele ainda não percebeu isso, mas ele já é um profeta. Bom, no próximo vídeo a gente continua. Que Adonai te abençoe, te guarde, te dê a paz, te enche o coração de um amor muito grande pela Torá. Até mais.